Boa noite, igreja. Graça e paz de Jesus no coração de vocês. Como é bom a gente adorar a Deus, sentir a presença dele nas nossas vidas, né? E o melhor de tudo é você poder fazer isso com entendimento. E eu gostaria de dividir com os irmãos uma palavra que Deus ministrou no meu coração. Está em Mateus, no capítulo 27. Uma palavra simples, uma palavra muito conhecida, um texto muito conhecido dos irmãos. E ao mesmo tempo eu diria, pelo menos eu entendo esse texto como a essência da nossa fé, a essência vital da nossa fé, e veio muito bem a calhar porque nós estamos entrando numa semana onde as pessoas dizem que é a Semana Santa. E eu quero compartilhar um texto falando justamente sobre o que cantamos, sobre a cruz de Jesus e sobre o seu significado. Para você que achou o texto, acompanhe comigo no capítulo 27 de Mateus, a partir do verso 50. Diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida, Senhor. Peço que o Senhor assim ministre as nossas vidas, Pai, as nossas almas, ao nosso entendimento, Senhor. A palavra do Senhor que é maior do que eu e que fala da tua cruz, onde está a plenitude de tudo, Senhor. Que o Senhor assim conceda o discernimento, a revelação a cada coração, Pai. Que o Senhor ministre no individual, Senhor, no peculiar de cada um dos meus irmãos que são teus filhos em Cristo Jesus, Pai. Amém. Muito bem. Esse texto que nós acabamos de ler, ele começa dizendo e falando da crucificação de Jesus, e o texto diz que houve trevas por toda a face da terra. E esse texto não fala que houve um dia nublado, ou que o dia ficou cinza, mas ele fala que trevas cobriram a face da terra por volta do meio-dia até as 3 horas da tarde. O livro de Gênesis relata que Deus criou o sol, o luminar maior, para reinar sobre o dia. E aí eu começo a pensar e a me questionar e dizer assim, justamente no miolo do dia, onde esse sol que foi feito para reinar sobre o dia, ele não apareceu, houve trevas, ele foi ofuscado. O céu enegreceu-se e o Evangelho de Lucas diz que o sol deixara de brilhar, porque houve trevas. Trevas. Noite. Ficou noite no meio do dia. Jesus bradou quando entregou o seu Espírito na cruz. Mas a natureza, ela também bradou. Bradou com sinais. Bradou com tremor de terra. Bradou sacudindo a terra, a humanidade, tentando despertar aqueles que estavam dormindo para aquele que estava ali diante dos seus olhos, que era Jesus, o Messias, o Cristo, o qual passava por despercebido diante de muitas pessoas, inclusive do povo de Deus.
Jesus estava sendo crucificado sem motivo, estava sendo crucificado entre ladrões, as pessoas já haviam humilhado, batido, espancado, blasfemado, já haviam falado injúrias na frente, na face de Jesus. Ele era para muitos ali mais um no meio daqueles marginais sendo crucificados, e estaria sendo passado batido. E para muitos dos judeus, do povo de Deus, até hoje esse Messias ainda não chegou. Mas Jesus brada, e a natureza também brada. A natureza brada e a terra treme, como quem quer despertar alguém dizendo: olha, o Santo de Deus está aqui. A cruz de Jesus, ela divide o tempo em antes e depois de Jesus. A cruz de Jesus é a consumação da justiça divina. A cruz de Jesus é a esperança de redenção eterna. A cruz de Jesus, ela é a plenitude de tudo que há na criação. Eu quero falar hoje, nessa semana que antecede a Páscoa, sobre o significado da cruz, porque existem muitas maneiras de se celebrar a Páscoa, e existem muitas maneiras de você dar significados para a Páscoa. Principalmente nessa era pós-moderna, onde os princípios, os valores se perdem, onde as coisas se misturam e cada um faz da sua verdade exposta no YouTube, no Facebook, e cada um fala aquilo que vem à cabeça, com base no seu próprio achismo ou naquilo que convém. Mas eu quero falar, e se eu for dar um título a essa mensagem, eu digo assim, 3 significados para a Páscoa. 3 significados para a Páscoa. E eu quero lembrar algo que está muito presente nas nossas mentes hoje em dia, é a Páscoa mercantilista do consumo, dos chocolates, dos presentes. E eu não quero aqui ser clichê e dizer para vocês a respeito de olha só, que heresia e tal, porque a gente como crente sabe que isso não é a Páscoa. Mas a gente sabe que esse coelho, que embora não tenha culpa, o coitado, ele é usado como um símbolo que vem para substituir uma verdade. Esse coelho que não coloca ovos, ancorado ainda numa mentira, é algo que vem para perverter o real sentido da Páscoa, e com ele o significado da cruz, inclusive nas nossas vidas hoje, que somos crentes e que sabemos a palavra e que estamos dentro desse contexto, mas que convivemos com a mídia, com os comerciais, com aquilo que culturalmente se introduziu, inclusive na igreja. Eu sou meio radical, né? E lá em casa, às vezes eu compro algumas brigas. A Fernanda sabe que eu não sou a favor, eu não sou místico, pensar que o pinheiro é uma maldição dentro de casa, de Natal, essas coisas, mas eu não gosto disso na minha casa. E eu estou tentando, junto com a Fernanda, ensinar o Estevão o real significado das coisas. E a gente come chocolate de monte lá em casa. Difícil chegar lá e não ter, né, amor? Mas eu tomo um cuidado para que o real significado da Páscoa ele não se perca no nosso ativismo, no nosso dia a dia. E eu quero dizer uma coisa que é muito importante e muito gritante aos meus olhos. Assim como naquele dia muitos dos judeus estavam olhando para aquela cena como simplesmente mais uma pessoa que estava sendo morta ou condenada. Era mais uma pessoa que estava ali. Talvez no domingo que vem você vai estar diante de mais um domingo. Essa Páscoa mercantilista do consumo, a Páscoa do coelho e dos presentes, e ela não só tenta retirar Cristo do papel principal, mas ela também retira em muitos casos, em muitos lares, em muitas situações. E assim como estas pessoas que estavam diante de Jesus e estavam tendo a oportunidade de se arrepender, porque a cruz ela mostra as vergonhas do ser humano, a necessidade de perdão, de redenção, o coelho tenta tirar das nossas vidas a mensagem da cruz, a imagem da cruz e o significado da cruz.
para que você não precise olhar para dentro de você e dizer assim: olha, Senhor, eu preciso desse sangue de Jesus sobre a minha vida. Essa Páscoa mercantilista rouba das nossas vidas a possibilidade de arrependimento diante de uma data que celebra a divisão da humanidade entre antes e depois de Jesus, aquilo que nos liberta da escravidão do pecado. Páscoa para nós significa vitória em Cristo, mas a sociedade diz que você não necessariamente precisa ter isso. Jesus era um homem bom, e assim ele vai sumindo e outras coisas vão se introduzindo. Prestem atenção se nessa semana vocês não vão receber no WhatsApp, no Facebook, mensagens do tipo: a Páscoa para mim é curtir a vida com os meus filhos e celebrar não sei o quê. Cada um fala o que acha que deve sobre a Páscoa. No primeiro momento nós temos essa Páscoa mercantilista de consumo, mas a gente também tem uma Páscoa que está lá, descrita no Antigo Testamento, para o povo judeu. Pesach, não sei, hebraico é assim, Passage, que significa passagem, tá? E era quando Deus passaria e livraria o povo do cativeiro do Egito, da escravidão, eles estariam livres. Da mesma forma, o Espírito Santo passou enquanto Jesus foi crucificado. Naquela época, como é que eu vou dizer assim, havia toda uma questão simbólica e foi necessário matar o cordeiro, passar o sangue nas portas. E quando Deus passasse, saberia que ali estavam os seus filhos e haveria livramento para aquele povo. A Páscoa dos judeus, ela é celebrada, ela tem essa conotação, mas ela, a meu ver, ela anuncia, ela aponta para a Páscoa dos gentios que vem a se consumar na cruz de Jesus. E essa cruz de Jesus, essa Páscoa que se consuma quando a terra treme e as rochas se partem, o texto segue dizendo algo que para alguns pode ser motivo de escândalo. Diz assim, no versículo 52: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Eu não sei como é que é para você, mas a primeira vez que eu li esse texto, não foi agora, né, mas foi há alguns anos atrás, eu já era crente em Jesus, com minhas experiências com Deus, mas eu confesso para vocês que a minha fé ainda estava meio assim, porque quando eu li isso eu disse assim: puxa vida, Senhor, isso aqui é forte até para mim, eu creio no Senhor, mas aí as pessoas saíram dos sepulcros e ressuscitaram. Você já pensou nisso? Eu quero dizer que a gente tem uma péssima influência hollywoodiana, eu diria. Porque, pelo menos na minha mente, quando eu li esse texto aquela vez, eu tinha uma imagem de uma mão saindo de uma sepultura, assim, pela terra, né? E como se fosse aqueles filmes de terror. E até eu me lembro que eu procurei o pastor para conversar, para ele me explicar e tal, e aí então eu pude compreender melhor. Para quem tem essa impressão, assim como eu tive, eu posso dizer para vocês, assim, de uma forma bem sucinta, que os sepulcros na época, eles não eram que nem os de hoje. Você bota cal, né? Hoje até cimento em cima do caixão. Os sepulcros da época, eles eram jazigos em rochas, eles eram grutas, onde se colocavam, muitos embalsamavam o corpo, né? E colocavam pedras na porta do sepulcro e tal. Então, ninguém sai de dentro do túmulo, dessa forma que mostram nos filmes, né? Então, aí eu consegui entender isso, mas o principal de tudo que me chamou a atenção é o seguinte: se eu não creio que o Espírito Santo pode ressuscitar os mortos
E eu não estou falando de qualquer morto, a palavra diz de muitos santos que tinham morrido e foram ressuscitados. Aqueles que morreram com a esperança em Jesus, porque Jesus ficou realizando o seu ministério, os que creram em Jesus e haviam falecido naqueles dias ali, a partir da crucificação de Jesus, eles foram ressuscitados. Assim como no passado, quando Deus passou e livrou o seu povo do cativeiro, assim passou o Espírito Santo e ressuscitou Jesus e posteriormente os santos que estavam prontos, que haviam falecido na esperança de Jesus, com fé em Cristo. E eu não gostaria de usar essa palavra, mas não consigo dizer de outra forma, mas é como se fosse uma amostra do poder de Deus que está à nossa espera no dia em que chegar a nossa hora também. Se eu não crer nisso, a minha cruz, em qual eu creio, ela ainda está incompleta. Eu não estou com uma fé totalmente ativa, ou não tenho uma consciência exata do que é a grandeza da cruz de Jesus, ou do que é essa esperança de vida eterna. A palavra de Deus diz que aquele que estiver em Cristo Jesus, ainda que morto, viverá. Então essa é uma grande verdade que se vê nesse texto. E tem algo que tem me chamado também muita a atenção. É o fato da dureza do coração das pessoas diante da cruz. Eu não sei que Páscoa você tem vivido. Muitas pessoas vão nessa semana se penitenciar, vão postar uma mensagem bonita. Muitas pessoas vão até ir procurar vir mais à igreja. Muitos vão vir na igreja no domingo que vem, depois do Natal. É comum isso na sociedade. E eu não estou julgando ninguém. Eu estou falando de comportamentos. Porque eu não sei qual é a Páscoa que você vive. Mas a Páscoa que nós vivemos, ela não começa na quinta-feira santa ou na sexta-feira santa. Nós somos chamados a viver a Páscoa todos os dias, numa segunda-feira santa, na terça-feira santa, santificados em Jesus, anunciando essa cruz. E quando eu falo em que Páscoa estamos vivendo, eu vejo que nesse tempo aqui, diante da cruz de Jesus, estavam aqueles que não reconheceram Cristo como o Messias, como seu Senhor e Salvador das suas vidas. Essa era a Páscoa de muitos que estavam ali, inclusive gentios. E hoje nós temos também a mesma situação, porque a questão não é se existem coelhos ou se a Páscoa é coisa do povo judeu antigo, do Antigo Testamento, ou se é a Páscoa da cruz de Jesus. A questão é: que Páscoa eu tenho vivido? Ou que Páscoa eu tenho tomado para a minha vida? Com que coração eu estou diante dessa cruz? Eu estou com o coração daqueles que crucificam Cristo? Com o coração daqueles que preferem a Páscoa do coelho para tirar a cruz de cena? Ou será que eu sou alguém que preserva o significado da cruz? E assim como eu e o Lander nós falávamos ontem aqui nos jovens, a igreja parece que parou de se preocupar com o fim dos tempos, com a volta de Jesus. Parece que ficou um tema tão esquecido. E ele disse assim: a igreja de Atos falava do retorno de Jesus. E aí a gente comentou que o amor se esfriou mesmo. E o significado da cruz está sendo tirado do meio das nossas vidas. Talvez a gente não esteja percebendo que o tempo está no fim e nunca esteve tão no fim como agora. É hora de pararmos de pensar nessa terra. É hora da gente parar de se preocupar só com coisas daqui. Eu não estou dizendo para você abandonar seu trabalho, para você não pagar suas contas, não. Eu só estou dizendo que o foco principal precisa ser a cruz de Jesus. A segunda-feira, amanhã, que seja santa, que seja santificada em Jesus, que seja uma Páscoa verdadeira, que seja um coração contrito diante da cruz. E vou dizer para vocês, amados,
Assim como a Ellen disse no início, muitos de nós possuem batalhas, estão em meio a tribulações. Muitos de vocês devem ter pensado assim: o meu problema é que eu nasci, esse foi o meu problema, porque está tudo errado comigo. Eu vou dizer o seguinte para você: existe redenção nessa cruz, existe esperança nessa cruz e existe uma solução nessa cruz. Se o mundo tem te dito que não tem, eu vou te dizer que tem, porque a palavra de Deus diz que tem. Se você está sofrendo, se você precisa de um fardo mais leve, esse é o lugar ideal para você estar, diante da cruz, todos os dias, vivendo essa Páscoa. A questão não é o que você acha, o que te falam, o que o mundo diz. A questão é no que você crê. E a questão também é com que coração você busca. Porque eu creio que se você procurar as pessoas certas, a orientação certa, se você se voltar para a palavra e buscar o Pai, a sua direção e aqueles que Deus coloca nas nossas vidas para nos auxiliar, você vai encontrar essa direção, esse consolo, se achegar aos pés dessa cruz que nós cantamos aqui. Não sei se eu escandalizo o pessoal, alguns aqui parecem muito assustados, mas eu estou falando daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu não sou nenhum crente de uma facção terrorista, eu não acho que a coisa funciona dessa forma, mas eu acredito que Deus ele é muito claro naquilo que é correto, naquilo que não é. E a palavra também é muito clara que Deus é rico em graça, em misericórdia, em poder de transformação, porque não só pelo fato de na minha vida, eu vou dar um testemunho aqui para vocês, eu tenho experimentado de algumas transformações na minha vida, de dentro para fora, de fora para dentro, e eu tenho visto muitos dos irmãos com semblante renovado, com face brilhante, porque está havendo cura nas suas almas. E eu louvo a Deus, porque nesse tempo onde cada um, a gente parece que está no tempo dos juízes, né? Cada um faz aquilo que acha que é certo aos seus olhos. Eu louvo a Deus porque muitos ainda buscam a face de Deus, buscam se sujeitar à palavra de Deus. E se você é uma dessas pessoas que tem lutado para permanecer no caminho, às vezes tem até pensado, não vai dar, eu vou te encorajar essa noite. Eu vou te dizer assim que Deus não dispensa um coração quebrantado. Até mesmo aquele que morreu do lado de Jesus, um dos bandidos, Deus estendeu misericórdia na hora da morte. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele creu, porque ele se entregou, porque ele reconheceu o Cristo. Eu quero encerrar a palavra lendo o versículo 54, que diz assim: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era filho de Deus. E aí eu fico também pensando, porque o centurião era aquele comandante de batalhão de 100 pessoas do exército romano, e ele estava encarregado da missão de matar Jesus. Ele disse assim: eu estou aqui gerenciando tudo até finalizar a missão. E eu fico pensando assim, o povo muitas vezes no vucu-vucu, um insultando, o outro falando mal, o outro dizendo: deixa ver se Elias vem salvá-lo, vamos ver se, desce da cruz aí, se te salva, então, se tu é filho de Deus. Eu fico olhando, imaginando na minha cabeça assim, aquela bagunça ali das pessoas, e aquele encarregado da missão olhando, como diz o texto, atentamente, olhando de longe, e ele começa a ver as trevas, ele começa a perceber o tremor de terra, as rochas, ele começa a perceber que tem alguma coisa que não está certo aqui. E no coração dele ele exclama, ele diz assim: verdadeiramente, ele não falou, ele exclamou, ele disse: esse era filho de Deus. Eu até fico pensando como será que fica a situação desse homem diante da salvação. Dá um baita de um pano para manga, para seminário discutir, né?
que eu quero dizer com esse texto? Muitas vezes a gente que se menospreza, ou você que muitas vezes viveu tanta coisa errada na vida, ou pode estar bem em pecado agora. Deus não menospreza os seus filhos. E a mesma chance de salvação que havia para aqueles que estavam crucificando e negando, eu acredito que também há para aqueles que reconhecem o senhorio de Jesus e se submetem a Ele. Eu acredito numa transformação de vida, eu acredito numa santificação através de uma transformação por meio do Espírito Santo, e é isso que eu estou aqui essa noite relembrando com os irmãos nessa semana, onde nós vamos entrar nessa Semana Santa, digamos assim. E eu gostaria de desafiá-los, eu gostaria de instigá-los e de encorajá-los também, como igreja, para que, ao invés de domingo que vem você se preocupar com a Páscoa, que você comece a partir de amanhã a se preparar nessa semana que antecede a Páscoa. Faça uma coisa diferente, busque o Senhor. Se você não tem hábito de ler todo dia a Bíblia ou de orar, faça isso. Se você nunca vem na quinta de oração, venha na quinta de oração. Se você tem algo ao qual você está lutando e que você já tinha até parado de orar por causa disso, retome. Eu estou te encorajando em nome de Jesus. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um tempo aqui com o Ministério de Louvor e que nós cantássemos essa música do Próximo e Diante da Cruz para a gente encerrar o culto. E que você aí no seu lugar, você pode ficar sentado mesmo, mas fale com Deus naquilo que Ele te direcionou nessa palavra, naquilo que Ele já vem ministrando, porque eu não acredito que você caiu aqui agora e Deus não venha de fora para dentro aqui tratando o teu coração. Feche os teus olhos, deixa essa música ministrar na sua alma. Não é o momento de apontarmos lanças para Cristo. Pelo contrário, é o momento de nos prostrarmos diante daquele que nos amou a ponto de se entregar no nosso lugar. Páscoa significa vitória da vida sobre a morte. Por isso que há ressurreição. Por isso que há plena esperança em Cristo Jesus.
Quero, em nome da igreja, saudar alguns visitantes aqui. Brenda e João Paulo estão aí? Se encontram? Sejam bem-vindos. Zalmir, é isso? Seja bem-vindo, Zalmir. Jairo, Paz, Paulo. Não estou conseguindo entender aqui, mas é Paulo, mais duas pessoas, Dáurea, é isso? Dalva e Iago. Deus abençoe, sejam bem-vindos, tá? Um abraço a vocês em nome da igreja. Eu espero que Deus tenha de alguma forma abençoado a vida de vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui, né? Domingo às 19h30. E eu gostaria que a gente pudesse estar orando então, para encerrar o culto. Pai, obrigado pela tua fidelidade, Senhor, pela tua direção por meio da tua palavra. Obrigado por essa esperança de vida nova, Senhor, e de prosperidade de vida, dessa vida com abundância ainda nessa terra, Senhor. Nesse lugar imperfeito, podemos ver os teus frutos, desfrutar do teu bálsamo, Senhor, da tua presença, pois o véu do santuário está rasgado, Senhor. O véu se rasgou e nós podemos ter acesso à tua presença todos os dias da nossa vida por meio de Cristo. Nos conduza, Senhor, em segurança, nos conceda sempre, Deus, vivos em nosso coração o significado da cruz, da Páscoa verdadeira, Senhor, genuína em nossas vidas, Pai. E que durante essa semana essa palavra seja digerida, Senhor, e que o Senhor venha a nos avivar, cheios de amor, Senhor, pelo teu reino, pelo Senhor, pela tua cruz, Pai, pelo teu sacrifício, Deus amado. Que haja regozijo, Senhor, em nos rendermos a ti, para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Até domingo que vem.